Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Talks Indoor. Eu sou Danilo Coelho e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, lifestyle e conhecer um pouquinho mais sobre uma marca que eu sou bem admirador, já sigo aí praticamente desde o início, quando ela surgiu ali na pandemia e tudo mais. Então hoje eu apresento para vocês a Nowdays. A gente está aqui com a CEO, né, dessa empresa, que é a Tainá. E a gente vai bater um papinho bem descontraído, falar um pouco sobre o mercado e deixar o papo bem solto aí, porque com certeza tem bastante curiosidade que eu quero saber dela e da empresa. Então seja muito bem-vinda, Tainá. Bora trocar Obrigada. esse papo. Ai, tô muito feliz. Eu acho que é o momento da gente se conhecer melhor e trocar as nossas audiências, fazer com que as pessoas se conheçam. Então, tipo, muito honrada de estar aqui. Admiro muito seu trabalho também, como eu te falei, eu acho que nós somos opostos complementares, então com certeza hoje vai ser muito produtivo. Valeu. Não, exato. Eu acho que é o que você falou, né? O nosso público, ele se complementa muito bem. Porque Total. o seu público é um público muito do lifestyle, né? Muito consumidor, né? Tá ali nessa comunidade Sim, do uso da cannabis. sim. E o nosso é a pessoa que tá lá pensando no cultivo, que também é o lifestyle, Pra também é o caralho. usuário, mas tá pensando no tipo, pô, não quero mais comprar, não quero mais fomentar esse tráfico, essas coisas, e vou fazer o meu cultivo que eu acredito que é um pouco do seu público que Total. também quer se tornar isso, sabe? Não quer mais comprar e etc, e quer virar um cultivador. Por isso que, com certeza, a gente vai ter vários, vocês vão ver vários trabalhos entre a Let's Indoor e a Naldes Com aí. certeza. Já teve, agora no 4 e 20 Day, a gente teve a primeira, né, primeira junção entre marcas. Se não me engano, é o seu segundo evento. Foi o segundo 420 da Naldas, Isso, e exato. aí esse segundo você abriu ali para alguns parceiros entender, né, fazer uma collab, né, não ser um patrocínio de evento, é Não. uma vamos se juntar e vamos se ajudar, vamos criar um evento legal, um evento foda pro público da Naldes e pro de vocês também. Então, por isso que eu acho que, pô, pra Let's Indoor foi valiosíssimo, a Que gente foda. foi uma experiência incrível, foi muito legal. Eu queria que você me contasse um pouco de, tipo, claro, como você tá no lifestyle, acho que Aham, é, é normal a gente criar eventos, né? Porque aham. conecta muito mais. Mas é isso, tipo, a ideia de criar eventos foi grudar o seu público com a marca, né? Trazer ele mais próximo. Foi mais ou menos Foi, isso. foi. E assim, acho que é exatamente isso que você falou. Eu juntei marcas que elas se complementavam, que têm um propósito, né? Uma vontade em comum, que é desmistificar a planta e, obviamente, diminuir o consumo de lugares onde não faz bem para a população e nem para ninguém. Então, começar a dar o poder às pessoas mesmo, tipo, tanto do lifestyle quanto do cultivo. Enfim, desmistificar. Eu acho que esse era o meu ponto inicial. Trazer o lifestyle para pessoas comuns que têm muito interesse, que já consomem há muitos anos e querem dar um upgrade, realmente. Porque eu acho que é um momento de 10 anos para cá, o consumo mudou muito, Uhum. né? Meu e toda a nossa geração. Então, de pessoas que costumavam consumir e comprar de lugares ah, de vindo do tráfico Uhum. até a consciência, né? Crescendo uma consciência nessa galera inteira de tipo assim, pô, pera, eu quero comprar ou consumir flores de melhor qualidade e eu quero expandir o meu universo também. Eu não acho que a cannabis deveria ser isso. Sim. A construção da Nowdays foi baseada nisso. Foi juntar essas pessoas que já estavam cansadas de consumir desses lugares, entendiam que mundo afora funcionava de outra forma e como que elas poderiam fazer parte disso. Então, a Nowdays foi isso. Foi a junção dessas pessoas que pensavam igual, mas ainda não tinham esse local de fala, né? A Nowdays, ela começou como plataforma de conteúdo exatamente para isso, para juntar pessoas que pensavam igual. E aí ela se transformou em marca pela necessidade das pessoas de querer consumir aquilo que elas acreditavam. E hoje em dia virou essa marca de lifestyle, eu diria assim. Eu não gosto agora de colocar ela numa categoria canábica, porque eu acho que é muito. Hoje nós somos muito maiores do que A gente não isso. precisa limitar, né? Não. Mas essa consciência do consumo consciente, da qualidade e da não objetificação mesmo do consumidor, tipo, ele não é só isso, ele não é só aquilo, foi, eu acho que a minha motivação maior para criar a marca, E eu acho sabe? que nasceu no momento certo, né? Porque a pandemia, ela trouxe muito isso. Porque como a gente teve, né, todo mundo em casa, o acesso, a galera que comprava, né, na rua, seja o prensado, seja a flor, esse acesso Diminuiu. acabou. Foi. Então, você começou a... Tô em casa, o que que eu vou fazer?
começou a estudar, olhar, pesquisar sobre, falar onde eu arrumo, como que eu faço? A gente mesmo. Exatamente. Teve muito cultivador novo na pandemia Começou lá. que começou lá. E aí, com isso, vem essa busca por informação. Pô, isso aqui que eu tô comprando faz bem? Será que eu tenho outra forma de fazer? Então, acho que vocês terem nascido ali em 2021, se não Foi me engano. exatamente isso, em acho abril. que, pô, fez todo sentido, porque era um momento que a galera tava querendo entender mais sobre isso, né? Exato. E aí, como você, né, como eu acompanhei, eu sei um pouquinho também. Como você trouxe muito essa visão de fora, né? Principalmente ali, Califórnia, etc. Que já existia esse lifestyle, né? Já tinha. O Brasil ainda não tinha, né? Então, pô, total sentido. Isso vai funcionar muito bem. A gente tem muita pessoa que é entusiasta, que quer estar ali, quer participar de um grupo, que ainda. Que a cannabis sempre é isso, né? Você não tem outras pessoas para falar. Não. Você tem um amigo ali que fuma, de cultivo, pior ainda. Às vezes você não tem imagino. ninguém que cultiva. Então, falta isso, né? Falta esses encontros, essas criações de comunidades. Então, com certeza, por isso que cresceu rápido, né? Evoluiu muito rápido. E essa questão do evento, né? Vocês fizeram o primeiro. O primeiro vocês tiveram marcas apoiadoras juntando ali ou não? Foi só não mais tivemos. vocês? Foi só nosso mesmo, porque 4h20 era algo mundialmente conhecido, né? E eu sentia que faltava um evento para juntar essas pessoas como essas entusiastas, para falar a verdade. E aí eu falei, bom, por que eu não trago 4h20 para o Brasil e mostro isso para o meu público? Vai ser o primeiro evento da Nowdays. Foi aberto, então a gente entrou em parceria com uma loja da Vila Madalena, eles abriram as portas pra gente, foi super incrível. E aí foi nosso primeiro teste. Pra mim, assim, foi um dos dias mais legais, porque foi o primeiro dia que eu vi pessoas, sabe? É muito maluco quando... Você conseguiu ver seu público ao vivo, Eles né? Quem é essas personas ali. Exato, eles são humanos, assim, sabe? É muito maluco, porque a gente já tava há 2 anos crescendo a plataforma demais, a gente não faz tráfego pago, então era quase 5 a 10% de crescimento no Instagram por mês. E eu não tinha esse tato, né? De quem são essas pessoas, esses números todos, assim, como são esses rostos, o que eles fazem de verdade, onde eles trabalham. E o primeiro evento trouxe isso. A gente fechou a rua praticamente da Vila Madalena. É até melhor pra você fazer o seu trabalho depois, né? Porque você conhece mais a fundo. Você não sabe só dele digitalmente. Você sabe dele o que ele gosta de fazer. Ele tá aqui, então ele gosta disso, sabe? O estilo dele de verdade, Exato. sabe? E aí deu muito bom. É isso, a rua parou. Não cabia mais gente. E aí eu falei, tá, eu acho que agora é o momento da gente ir para um outro lugar, um lugar maior, e transformar isso num evento de verdade, não num teste. Vamos fazer isso no evento. Aí fizemos agora a última versão da 4h20, foi um arraso, assim, deu muito certo. E foi o momento que eu trouxe marcas que falam do mesmo universo da Nowdays, que é o universo do entusiasta, que é o universo do curioso, é o universo da pessoa que ela não é 100% expert ainda. São pessoas que elas estavam muito soltas ainda no Brasil, que elas tinham a mesma visão, elas têm a mesma vontade de consumir esse tipo de produto, lifestyle, mas elas ainda não estavam juntas. Sim. E aí foi essa última 4h20 foi sensacional. Muito feliz que você estava lá com a gente. Boa. A maior persona que a gente captou lá foi exatamente isso, é o entusiasta consumidor. Que muitas vezes não sabe nem sobre o cultivo. Porque é isso, tem muita gente que começa a cultivar, que, sei lá, é usuário há 10 anos e nunca foi atrás de saber o cultivo. Aí quando ele chega, ele, caramba, mas é assim, mas dá pra fazer nessa estufa. E ele já é usuário há 10 anos, já vê um pouquinho ali, mas nunca se aprofundou. Então, acho que é um pouco o público também da Nowdays, né? Que tá ali consumindo, tá vendo conteúdo sobre isso, mas muito mais pro lifestyle e não tanto pro consumo, né? Do cultivo e tal. E a gente participar desse evento, a gente conseguiu levar um pouco pra dentro, né? Do público da Nowdays, essa ideia do tipo, pô, é possível também. Desmistificar a dificuldade que eles pensam, né? Do que é o cultivo real. Sim, a galera pensa tanto em questão de preço, questão de segurança e questão da dificuldade de se fazer o cultivo. E a LEDs, ela traz isso. A gente não vende só produto. A gente precisa pegar na mão da pessoa e trabalhar tudo isso com ela. Sim. Então, quando ela faz a compra com a gente, ou até mesmo antes de fazer, ou se não compra, a gente tem consultoria gratuita. A gente vai auxiliar todo mundo a fazer o cultivo. Que é o que a gente estava apresentando muito lá no dia do evento. Independente se você vai comprar, se você vai cultivar, vem conversar com a gente. Vamos conhecer mais sobre o assunto, sabe? A gente tem muita coisa gratuita, conteúdo gratuito sobre cultivo. Vem entender um pouco mais e ver se faz sentido
para sua vida. Porque pode ser que para o seu cotidiano, para sua correria, realmente não rola. A pessoa realmente ainda tem que ficar comprando ali e tal. Mas para muita gente vai conseguir encaixar, sabe? Exato. E eu acho que isso é algo que é muito parecido, né, gente? Que é o pilar da educação. Sim. A desmistificação, ela vem a partir da educação, pra mim. Assim, na Nowdays, óbvio que a galera tá no lifestyle, todo mundo consome. Tem gente que é wake and bake, mas tem gente que só consome uma vez por semana, nananã. Mas tem que ter a consciência até no consumo, né? Exato. Mas eles ainda não tinham um lugar de aprendizado. De, tipo, de educação mesmo. Uma educação desmistificada, mastigada. Eu gosto de usar essa palavra mastigada, que é assim, cara, não é tão complexo quanto você pode achar que é. Tanto cultivo, quanto realmente a qualidade da strain, ou o que você pode fazer para ter o seu HC. Sabe? Vamos desmistificar isso. Sim. Vamos mastigar a informação para você e transformar a educação canábica, consciência do consumo, numa coisa simples. Para você não achar que é um bicho de 7 cabeças, assim. E eu acho isso fundamental para nós, assim, empreendedores dessa indústria, além da venda, do produto em si, é a educação. Sim. A educação, para mim, é a base, sabe? A gente não vai mudar o Brasil enquanto a gente não desmistificar e educar essas pessoas. E isso a gente viu também muito na pandemia, que a gente começou a se falar mais sobre cannabis. Então eu vejo isso, a LEDS ela começou em 2015, Tá. se transformou numa empresa em 2018. Quando chegou 2020 teve um boom, tanto para LEDS quanto para todas as empresas de cultivo, porque faltou a matéria final no mercado. Então as pessoas começaram a cultivar. Eu quero cultivar. E aí essa era a ideia, tipo, a galera quer fazer, mas não sabe fazer. A gente precisa educar. E aí, em conjunto com isso, tava a televisão, todo mundo falando, principalmente da parte medicinal, né? Mas cada vez ajudando o nosso mercado a desmistificar e falar, meu, isso aqui funciona, isso aqui é medicamento. Então, eu vi muito essa abertura de mente, tipo, um pouco geral. Claro, muita gente ainda tem mente fechada, tal, no Brasil, mas abriu muito mais espaço pra gente falar sobre o tema do que antes da pandemia. Total. Então, ela ajudou muito, até o cultivo ele explodiu. Então, fica muito difícil você segurar uma coisa que tá evoluindo muito rápido. Então, acho que todo mundo meio que foi obrigado a gente vai precisar falar da cannabis aqui. E foi uma coisa real, eu também vi acontecendo no momento da pandemia, porque foi o momento que tanto a cannabis quanto os cogumelos e etc, eles entraram num lugar de bem-estar mundial, né? As pessoas, elas estavam presas em casa, elas estavam surtando, né? Óbvio, ou muita gente perdendo emprego e tal. E aí, começou a ser desmistificado o que é bem-estar, né? Você não precisa só ser a yoga, ou não precisa você ser o fitness. Existem outros métodos de bem-estar também. Você usando com consciência e você sabendo como manusear e tratar aquele produto, cara, ele só vai fazer bem pra você. Não tem como não. A Nowdays, eu vi isso acontecendo lá fora, que é isso. Eu saí do Brasil, eu tinha 21 anos. E eu fui pra Califórnia no momento em que ela foi legalizada. Então, só que assim como o Brasil, é que óbvio, né? Lá voou o tempo e a legalização aconteceu muito mais rápido, mas eu vi ela acontecendo. No momento que eu cheguei, ela ainda era medicinal, então eu tive que passar em médico. No médico, enfim, soltei lá uma ansiedade crônica, porque eu queria consumir flor, ainda dava pra consumir flor daquela forma. O médico vai prescrever, você vai na dispensary, tanana. Desse momento, 2013, 14, até 2016, foi onde eu comecei... A cannabis na Califórnia começou a virar wellness, né? Começou a virar bem-estar. E aí marcas começaram a surgir. Porque ela ainda estava num lugar medicinal. A Califórnia, vamos liberar e tudo bem, mas vamos liberar no medicinal. Você vai ter que ir no médico e depois o dispensário, ele é totalmente, enfim, preto e branco, uma coisa ainda medicinal. Aí, passaram-se 3 anos, começou a vir marcas. E aí, cada marca com o seu estilo. E eu sempre amei marcas, sempre trabalhei com isso. E eu comecei a entender, porque todas as outras pessoas, as culturas, subculturas e enfim, grupos, né? Começaram a adentrar para o rolê da cannabis vestindo a camisa da marca que mais falava com ela, sabe? Isso de cookies ou... não sei,
Steezy, até começou a surgir marcas femininas, marcas só de mãe e tal. E eu fui vendo isso acontecer na Califórnia, essa desmistificação acontecendo através de comunidades, arte e, óbvio, Que é o branding. início da legalização, acho que praticamente em todo o país, Em é todo sempre lugar. isso. Então por que aqui vai ser diferente? Exato. E aí eu vi isso acontecendo e eu, assim, de longe, eu era trimmer. Fui trimmer, depois eu fui bartender, depois eu fui cashier. Então eu trabalhei no dispensário e fui conhecendo tanto todas as faces e personas consumidoras de cannabis. Então, tudo, né? Porque uma vez você tá no dispensário, vem desde o pothead até Todo a mundo. mãe com o seu filho. E eu fui acompanhando aquilo, e toda vez que eu voltava pro Brasil, eu voltava a recorrer enfim, ao meu plug, nananã, e aí era o prensado, nananã. E isso mexia em mim de uma forma, sabe? Eu falava, velho, como é... Uma coisa muito utópica também. Como é que eu posso mudar isso? Eu não quero ficar comprando assim pra sempre. Mas é o único jeito. Eu não era pessoa entusiasta ou mesmo interessada no cultivo, Sim. porque pra mim, sem a minha educação, sem a minha informação, eu achava uma coisa muito difícil, muito distante. Só que eu também não queria mais ficar comprando prensado. Eu falei, o que eu faço? Como que eu... E tem muitas pessoas como eu também. Cadê? Sim. Onde essas pessoas estão? E foi no momento da pandemia que eu juntei o A mais B, o que faltava na minha ideia no Brasil, e fui criando. Mas em 2021 você tava lá ainda. Sim, E aí a sua ideia era criar a marca não lá, criar ela aqui. sempre. Ou não, tipo, já pensou nela, pô, pode ser uma marca mundial? Ou você olhou mais pro Brasil mesmo? Eu olhei mais pro Brasil. Tá. Ela começou em 2020, a criação dela. Eu lancei ela em abril de 2021. Mas eu passei 2020 inteiro. Foram 12 meses para a criação da Desenvolvendo. marca. Exato. Nunca pensei nela como uma marca. Era uma prova de conceito. Eu queria saber se o que estava na minha cabeça teria adesão. Só que a problemática existia na minha cabeça no Brasil. Não lá fora. Eu estava na Califórnia, eu estava em LA. De boa. Qualquer esquina tem um dispensário. Então eu pensava assim, deixa eu fazer isso pra minha galera. Deixa eu ver se eles vão aderir a essa minha ideia. Então, desde o início, o conteúdo sempre foi português, Brasil. Óbvio que aí tiveram marcas, um investidor lá de fora, que olhou e falou, pera, eu também quero a Nowdays aqui fora. Que, óbvio, pra mim foi maravilhoso. Sim. Mas ela foi pensada pro Brasil, porque eu entendi que aqui faltava um pouquinho desse A lifestyle. Nowdays ia fazer muito mais diferença aqui do que que lá. entrando lá, que já tem. Ia ajudar também, mas já tem muitas outras Já. marcas fazendo. Já tem gente fazendo. No entanto, eu me inspirei em um monte delas, né? Sim. E é muito bom. Não, eu acho que traz muito isso, né? Lá fora a gente viu muito essa criação que aqui no Brasil vai começar, já tá começando, mas vai começar a acontecer dessas marcas mais meio que boutique, produtos mais específicos para aquele grupo, sabe? Que eu acho que foi um pouco do que a Nowdays trouxe. Ela trouxe um conceito de produto diferente do, como eu gosto de falar bastante, do pasteurizado que já era do mercado. Pasteurizado. Que é aquela mesma coisa, não muda. Exato. Sei lá, você pega um tubete, você pega uma piteira, por muito tempo sempre foi a mesma coisa. E aí vocês começam a inovar, trazer um detalhe onde vai se comunicar muito mais com o seu público, né? Então, Exato. isso, tipo, desde a primeira peça de roupa até a parte de acessórios, o isqueiro, é o fogo, né? Tudo isso, até o nome dos produtos, eles fazem essa... Quero me conectar com esse público. Então, eu acho inteligentíssimo como vocês trabalham essa parte de marketing, entende o público de vocês. É uma coisa que a gente faz bastante na Let's Indoor. Quando a gente começou, a gente tinha, acho que 4 personas. Hoje, essas 4 personas viraram 12, porque a gente entendeu que dentro de cada uma delas, dentro do iniciante, vai ter o iniciante que já sabe sobre, vai ter o iniciante que não sabe nada. Sim. Então, a gente tem que dividir para saber trabalhar ali melhor, Falar sabe? com todos eles, Falar né? com todos, E conseguir juntar todos eles, às vezes, num evento. Que nem você faz, sabe? Trazer isso e ter todos esses grupinhos ali em conjunto, sabe? Acho maneiro demais. É foda. O meu grupinho, quando eu montei a Nowdays, a minha ideia era assim, cara, o que eu gosto como pessoa? Eu gosto de moda, eu gosto de arte, eu gosto de música, gosto de literatura. Com certeza tem pessoas que gostam também. E eu gosto muito de cannabis. E aí eu falei, como é que eu recrio imageticamente a cannabis, o universo da maconha? Falei, tá,
Imageticamente, então, vamos lá. Eu vou trazer muita música, eu vou trazer arte, design. Pra mim era muito importante. Então, era uma coisa muito pessoal, mas que eu também sentia falta no mercado. Porque, se eu quisesse comprar um tubete ou um slick, tá todo mundo igual. Tipo, não tem diferente. Mas por quê? Alguém não fez? Não fez. Porque não juntou outras culturas e outras estéticas. Sim. E aí foi esse o meu ponto inicial, assim, deixa eu criar essa persona que ela tem todas essas, ela gosta de tudo isso e ela também fuma. Entende? Sim, é trazer. Porque é isso, né? Essa galera, eles não tinham grupos dentro da cannabis. Eles tinham dentro da música, dentro da arte, etc. Tendo pessoas que fumam ali Todo também, mundo fuma, mas velho. eles não tinham essa junção, né? Exato. Não tinha. E aí vem a marca trazendo essa. Vou juntar aqui a cultura, a arte, a música, etc., com a cannabis e criar todo esse mundo aqui O dentro, mundo, né? o universo, foi isso, assim, eu trabalhei sempre com editoria, então eu trabalhei com revista, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em marca de moda e tal. Porra, todo mundo fumava. Quando você teve a ideia em 2020, você estava trabalhando em outra empresa? Eu tava numa empresa que chama Glossier, que sei. é uma marca de cosméticos de Nova York. Só que ela foi uma grande escola pra mim. Ela foi uma das primeiras nativas digitais dos Estados Unidos. Então, em 3 anos, ela virou uma unicórnio. E eu acompanhei isso acontecendo. Foi a primeira marca de cosméticos nascida na internet, através de um blog. Então, o que aconteceu? Eu vi aquilo acontecendo. Começou a pandemia lá fora, eu saí. Eu olhei pra trás e falei, foi assim que eles fizeram, né? Então é assim que eu vou fazer. Eu comecei ela como sem produto, porque foi assim que essa marca começou também. Ela começou com blog, com conteúdo. Entendeu do público o que faltava pra eles em termos de produto ou experiência. E entregou. E aí, quando entregou, enfim, a comunidade tá pronta, a marca tá pronta. E eu fiz Quando você começou a desenvolver a ideia em 2020, você já veio com um plano de negócio, já olhando o que você está fazendo hoje? Ou hoje ele veio nascendo com o tempo e, tipo, o caminho foi um pouco mudando a direção do que você iniciou? Aconteceu um pouco isso? 100%. Primeiro que eu... Nunca é na direção, né? Porque o mercado não. é novo, ele não tem uma direção. A Não gente que tá tem. criando essa direção. Não tem. E eu vou abrir uma coisa aqui que, pô, eu só falo com, sei lá, investidor ou os meus sócios. Eu não fui empreendedora, né? Eu não tenho essa... Eu sempre trabalhei para outras pessoas, para outras empresas minha vida inteira. Então, eu não tinha essa veia empreendedora. Eu tinha uma ideia, um conceito, uma falta no mercado que eu falei, eu preciso testar primeiro. Mas o que eu sei fazer? Eu sei fazer marketing. Então, eu vou começar da onde eu sei. Então, não tinha um plano de negócios, porque eu nem sabia chegar Pra lá. onde você ia, né? Pra onde eu ia. Então, vamos começar com conteúdo, vamos começar com o que eu sei fazer. E aí, a marca vai acontecendo aonde der. No entanto, teve um momento da marca, porque ela tem 3 anos e meio agora, então teve um momento, mas foi ontem. Há pouquíssimo tempo atrás, eu ainda estava muito focada no mercado de CBD. Eu ainda estava desenhando a Naldes para virar uma plataforma de acesso a cannabis medicinal. Entendi. Pra você ter uma ideia. Só que eu, ao mesmo tempo, eu sou... Foi em conjunto ali quando você começou a lançar as flores de CBD ou não Foi. foi? Foi, porque eu tive a oportunidade de lançar as flores de CBD em Portugal. Deu super bom. A gente teve um público que aderiu pra caramba, dava sold out sempre. Só que eu vi essa dificuldade de trazer isso pro Brasil. Para trazer pro Brasil, eu não vou poder ter marca, não vou poder ter publicidade disso, e ele vai ter que ser óleo. E aí eu comecei a olhar pro meu público, que eu já entendia, já estava muito próxima dessa galera. Falei, essa galera ela não vai consumir óleo. Não é o rolê dela. Ninguém aqui tá realmente doente. Ninguém vai lá pro 420D e ficar fazendo assim. Exato. Então eu tive que... Aí, pra você ter uma ideia, era isso. Ela nasceu como plataforma. Eu queria que ela virasse essa marca de CBD. Só que ainda fui bem conservadora. Enfim, pô, eu vim de Osasco, saí com FGTS pra Califórnia. Fiquei 3 anos ilegal lá. Não tinha a menor chance de eu simplesmente arriscar e falar, não sou uma Connect da vida. 40 milhões aqui no meu bolso, deixa eu testar. Não tinha essa opção. Então, eu tive que estudar mesmo. Falei, CBD, vai ser isso? A Naldes precisa disso? Ou eu vou estar querendo só entrar nesse mercado? Aí foi o momento que, há pouquíssimo tempo atrás, assim, eu olhei e falei, não, velho, não é isso.
Primeiro que a farmacêutica tá querendo tomar conta, ela não tá ajudando marcas como a nossa. Então, assim, não tá ajudando nem o consumidor, Sim. sabe? Então, aí eu falei, não, vamos voltar. Aí é o momento, Dá assim, um de passinho pra dar um passo trás. para trás e reestruturar e redesenhar o que a Naldes pode ser, assim, tipos de produto ou o mercado mesmo que a gente vai entrar. Mas é algo que eu vou aprendendo no caminho. Não, acho que é mais ou menos a minha história também. Nunca É? fui empreendedor, meu pai tem quarta série, minha mãe também estudou quarta série. Então não tinha nenhum conhecimento de empreendedor ou de uma visão de crescimento Exato. para me passar. Então eu fui aprendendo ali, fui No trabalhando para erro, outras né? empresas. Na hora que começou a Let's Indoor, não sabia nem como que eu abro, o que que é o KINAI, qual que é o KINAI que eu tenho que escolher para minha empresa. E aí, tipo, já tinha algumas outras empresas no mercado, eu comecei a olhar elas, falei, É meu, o que que isso. essa galera usa? O que que esse usa? Falar com a contabilidade, sabe? E aí vem o primeiro funcionário, aí tem o registro. Tudo foi acontecendo. Aprendizado, E né? ainda é, porque a empresa Eu também. continua crescendo e você começa a bater em algumas paredes que você nunca bateu. Você fala, vamos lá, tem que passar como eu já passei outras e vamos embora, sabe? Então isso acaba acontecendo e não tem jeito. Eu acho que essa questão da flor medicinal, né? Eu acho que quando vocês fizeram isso, eu falei, pô, bela jogada. Eles têm um público muito consumidor e eles vão mostrar um pouco mais, porque você, né, você foi visitar o cultivo, foi entender, foi mostrar para o seu público que a flor que você estava vendendo lá fora, você estava buscando algo de Super, qualidade, etc. super, Então isso traz essa proximidade da galera conhecer um pouco, mesmo que super. não é o cultivo em si, você não chegou lá e mostrou como germina aqui e Uh-uh. tal, mas você mostrou uns cultivos gigantes para a Uhum. galera ter uma visão um pouco maior. Mas é isso, aí a gente bate no CBD, que acaba não sendo o nosso maior público Exato. do lifestyle, do nosso cultivo. Hoje, a gente tem a persona medicinal, mas ela não é a maior hoje em dia dentro das nossas personas. É o Exato. É o recreativo, né? É o recreativo. recreativo medicinal que todo mundo que usa tá usando medicinalmente, não É tem jeito. terapêutico, querendo ou não. Querendo ou não, ele vai Exato. ser. Então, acho que faz total sentido. Dentro disso, você já tem um desenho, né? Claro, esse desenho ele pode criar novos caminhos, Aham. mas você sempre gosta de criar, tipo assim, uma visão para quanto tempo para frente da Naldes, assim? Tipo, quantos anos? Nossa, acho que o nosso mercado ele é tão volátil que eu tô. Meus Fazendo curto. planejamentos eles estão sendo tipo de 3 anos, assim, de Entendi. verdade, porque foi isso. Quando houve a oportunidade da gente lançar nossa flor de CBD em Portugal, eu fiquei super feliz. Fui pra lá e foi muito bacana, porque hoje, por exemplo, Tainá, eu fumo toda noite, mas só à noite. Sim. O momento que eu terminei as minhas tarefas, as minhas pendências, é o momento que eu vou fumar. Então ela entrou nesse lugar muito de relaxamento pra mim. Porém, quando eu fui pra Portugal, lá eu só tinha flor de CBD. Cara, era uma delícia. Eu passava o dia inteiro fumando minha própria flor. E isso me batia um sentimento de que merda, sabe? Eu queria tanto que isso pudesse ser possível no Brasil também, porque o óleo de CBD não conversa com o nosso público, que é um público recreacional. Mas se tivesse a flor de CBD aqui, ia ser Porque incrível. tem muita gente como você. Hoje em dia eu sou um pouco assim também, tipo, não tenho como fumar durante o meu trabalho, a correria do dia a dia, que não que eu perca a concentração, mas a minha cabeça fica tão rápida que eu não consigo focar tanto em uma coisa só. E aí eu quero fazer um monte de coisa ao Uhum, mesmo tempo. uhum. E aí eu deixo mais pra fumar à À noite noite. também. Então acho que trazendo esse CBD, né, Seria pra lindo, pessoa que mano. quer ter esse ato de fumar e tal, terapêutico, e não precisar. Porque tem muita gente que vai lá na loja comprar e fala, eu só fumo à noite. Ou eu só fumo de final de semana, ou só quando eu vou me divertir com os amigos e Porque é o tal. lance do THC, né? O Exato. THC, ele tem essa delicadeza, que ele mexe diferente com cada um. Que nem você acabou de falar que você fica super agitado. Eu fico Não, lesadíssima. é. Eu não uso durante o dia, porque você vai falar comigo, eu vou me sentir a pessoa mais burra do mundo, não sai nada. E assim, são fases da minha vida. Eu já fui wake and bake, então assim, eu já fui super funcional. Hoje, com 33, ela funciona diferente no meu organismo. Sim. E aí eu entendi, putz, então eu vou ter que maneirar com ela vai ter que ir pra noite. Porém, quando eu pude, né, utilizar a flor de CBD, porque eu gosto do ato de fumar, o ato de O ato de fumar fumar. é algo que eu adoro, eu fiquei puta. Eu falei, velho, isso seria lindo no Brasil. Lindo, lindo. Porque um monte de gente ia conseguir. Ia diminuir o tabaco, ia diminuir a nicotina. Por quê? Você vai poder. Você vai fumar maconha, velho, mas você não vai ficar Não vai ficar high. Você lesado, vai ficar de boa, você vai ficar o dia inteiro tranquilo.
E aí foi esse o ponto, assim, que aí eu falei, se fosse flor de CBD, eu ainda faria um esforço gigante para trazer isso pro Brasil. Como aqui a gente só tá conseguindo fazer óleo, falei, não. Sim. Porque não é pelo mercado, é pelo meu público, sabe? Eu tô junto com essas pessoas. A Naldes sou eu também. Então é tipo, não vou trazer algo que não. Mas se você tem a visão de se aqui no Brasil, em algum momento, a gente pudesse ter a flor de CBD e de THC da Naldes, com embalagem, com marca, que eu acho difícil pra caramba a gente em algum momento poder trabalhar marketing de cannabis aqui no Brasil. Mas se em algum momento isso acontecer, tá nos planos da Naldes ter um produto da flor, do produto final, de uma extração, ou não, vou continuar em acessórios, roupas, ou se isso, Não. se acontecer isso algum dia, a Naldes vai estar ali também. Num sonho, numa utopia, eu teria uma dispensary da Naldes Legal. em todas as Uma cidades, assim. experiência que vocês querem Sim, fazer ali dentro, né? sim. Que eu acho que dispenser é muito isso. Eu penso nesse dispenser. Lá fora também já tem isso, né? Mas esse dispenser muito mais intimista, Uhum. com você ter essa comunicação com aquela marca e não ser só um lugar que você entra lá, compra, sai Exato. fora, sabe? Fica um lugar duro, sabe? Parece a mesma coisa que é o do tráfico hoje, só que em Exato. concreto. É. Que lá no começo era isso, pareciam farmácias de De planta. planta. Não. É, meu sonho, óbvio, é transformar esse universo da Nowadays em um espaço físico para as pessoas experienciarem a maconha em suas diversas nuances, sabe? Que eu acho que é isso, assim, hoje a Nowadays ela tem muito cliente, né, muito consumidor que nem fuma. Mas ela gosta do É universo. entusiasta, né? Exato, ela gosta do universo, ela é entusiasta, ela é pró-cannabis. Ela usa roupa, ela tá com a roupa escrito lá cannabis e etc. Ela compra o isqueiro para acender vela e incenso, mas ela compra porque eu acho que é isso, assim, é trazer o propósito da legalização para além do consumidor. É tipo, óbvio, também acho que é muito difícil num futuro próximo a gente ter essa liberdade de marca. Acho muito utopia. Porém, quanto mais pessoas desmistificarem ela na própria cabeça, acho que vai ser mais fácil pra gente dançar, sabe? A gente sambar e conseguir trazer alguns outros produtos, algumas outras opções, assim, de consumo Não, pra legal. essa galera. Pra gente, né, pra Let's Indoor, que trata muito do cultivo, todas essas ações que estão vendo, tá acontecendo do governo, né, nesses últimos anos, etc., muda muito o nosso mercado, porque tá sempre muito ligado ao cultivo, né? A gente teve aí a descriminalização do porte, mas também das 6 plantas, então isso traz muita curiosidade do nosso público vir querer saber mais. Agora eu posso cultivar? Posso. Agora eu posso não sei o quê. Isso acontece também, tipo, quando legalizou ali, descriminalizou, né, as 6 plantas e o porte de 40 gramas, na teoria, principalmente, teve muita busca. É que eu também não sei como que funciona, né? Se você tem canais de atendimento ali, público e etc. Mas teve essa busca da galera querer ter mais curiosidade em saber, pô, agora eu posso? Sim. A gente recebe muita DM com essas perguntas. Assim, é óbvio que tudo que é novidade no mercado, no Brasil, no governo, a gente transforma isso em conteúdo para as pessoas saberem o que pode, o que não pode, onde dá. Mas existe muita curiosidade. Tanto assim, pô, como eu faço para tirar meu HC? Tem bastante gente que vai lá. Tem. E aí, a gente, pô, pode deixar que a gente um dia faz esse conteúdo. Ou tem muita. Hoje, assim, um dos tópicos mais fortes pra gente é mães e cannabis. Então, é Boa. amamentação durante a gestação, amamentação pós. Amamentação não, consumo pós A a gravidez ali. gravidez. Então você vê que assim, é uma galera que ela tem muita curiosidade, ela ainda não sabe, ela ainda não tem onde buscar essas informações também, e elas esperam da gente mesmo trazer essa informação, porque de verdade, tem pouco, né? A educação mesmo dessas coisas assim pequenas, ela tá muito por aí, ela não tá consolidada num lugar. Então as pessoas veem a Nowdays como esse lugar, esse safe place de tipo, puta, aqui eu consigo tirar umas informações e saber o que dá, o que não dá pra fazer, E sabe? também olhar umas coisas ali que, pô, conecta comigo pra caramba, faz sentido, né? As mensagens, as frases que você É, sempre coloca nos posts, sempre conecta com as é. pessoas, né? Isso é interessante demais. Um dos pilares de conteúdo, assim, nosso, é o bem-estar mental. Porque isso é super importante, assim, pra mim. Quando eu fui fazer a Nowdays, eu pensei, cara,
o que que faz muita gente viciar mesmo? Puta, depender daquilo. Uhum. É uma falta, alguma dependência, alguma coisa que tá faltando aqui dentro. Tá, então por que que eu, como uma marca, eu não trato desse lugar também? Eu não venho com um boost de autoestima pra você durante o dia. Eu não falo sobre relacionamentos, porque tudo tá globalizado, né? Quando a gente pensa cannabis é bem-estar. Mas o bem-estar, você pode estar mal por uma questão do seu relacionamento, você vai fumar e vai fumar pra caralho e vai ficar preso em casa. Por quê? Não é a culpa da cannabis, é a culpa do seu mental, do seu relacionamento que te fez depender daquilo pra Meio que sentir menos. acalmar. Exato. Então, deixa eu tratar esse lugar também. Então, saúde mental pra gente é super importante, porque eu acredito que o momento que você trata a saúde mental do consumidor de cannabis, ele vai consumir cannabis com consciência. E isso faz com que você vá furando a bolha e mais pessoas vão entendendo. Pô, não é todo maconheiro que é vagabundo. Pô, não é porque você fuma maconha que você não trabalha. Não é porque você fuma... Desmistificar essas ideias, esses tabus antigos, através do tipo, pô, é consciência. Então, deixa eu equilibrar isso. Deixa eu falar do seu bem-estar mental, para você não depender da cannabis para ficar bem. E ela, assim, não ser sua muleta. Ela ser um parceiro, uma Sim. parceira sua. Tipo, pô, meu momento de terapia e não minha muleta. Por isso que esse é um dos pilares de conteúdo da gente, assim, e eu nunca vou deixar isso passar, porque dá muito certo. No início a gente também chegou a fazer um pouco disso. A gente criou um conteúdo que era o Vida de Grower, que era pra trazer, ir na casa do cultivador, Tá. mostrar o cultivo dele e mostrar que ele é uma pessoa normal. Que ele não é o maconheiro que a galera acha por aí. Ele, sei lá, ele é um professor, ele tem filha. Maravilhoso. E aí a gente começou a criar esse conteúdo. Na época a gente parou porque não era tão fácil achar pessoas para poder ir na casa. Agora com a Wifer, que é uma outra empresa que eu tenho com alguns outros sócios, que é uma escola de ensino, né? A Wifer é uma plataforma que a gente está criando uma comunidade também de ensino, onde fala sobre cultivo, fala sobre extração, cultivo mais técnico, mais especializado para uma área X, fala de empreendedorismo. Então tem vários cursos ali dentro, só que a gente quer fortalecer cada vez mais essa comunidade. Então agora, como a gente tem, sei lá, a gente está com quase 1000 alunos já dentro da plataforma. Foda. E essa comunidade, ela é muito forte, né? A gente tem grupos ali com os professores, com os alunos. A gente já fez 2 edições de um evento muito parecido com o Nowadays Experience, que é o Manga Rose. Só que a gente traz realmente só... As 2 primeiras edições foi só aluno. Só a galera com palestras, oficinas, DJ e tal. Mas só para os alunos, pra gente ver esse nosso público, sabe? Ver ele ao vivo. Ao vivo. Porque eles estão cultivando, aprendendo com a gente. Eles querem que a gente experimente. Eles querem chegar e falar, meu, olha o que eu fiz. Olha meu que... filhinho. Exato. Então, esses eventos traz muito. E aí, com essa comunidade agora, a gente está voltando a fazer esse episódio ali dentro do YouTube e tal, na comunidade, dentro do perfil da Wifer, Tá. trazendo essa realidade. Então, a pessoa mostra ali. A gente teve o primeiro episódio que saiu agora, que é com o Fernando, que ele é dono de uma loja de aquários. Amo. E aí ele mostra a filhinha isso. dele, mostra o porquê, o cultivo isso. dele é gigantesco, já foi polícia lá, é tudo autorizado, não tem problema. E aí, cada 15 dias, eu acho, se não me engano, vai sair um episódio com cultivadores diferentes, que fazem coisas diferentes no seu dia a dia. E também cultivam. E também cultivo, pra gente mostrar Exato. isso, essa realidade. Qualquer pessoa cultiva. Qualquer pessoa. Porque desde o início eu falava assim, meu, vocês estão achando que é só o maconheiro que vocês acham que cultiva? Nossos clientes são médicos, são advogados, tem juiz, tem todo mundo. Isso é Então, maravilhoso. não adianta a gente achar que, não, todo mundo cultiva. Você tá conversando com um cultivador, você só não sabe. Você só não sabe. Exato. Exato. Mas você sabe que foi uma dificuldade pra mim no começo, assim, porque eu precisava. Não, eu não vou dizer embaixadores, porque a Nowdays nunca teve embaixadores, mas no começo da Nowdays, eu precisava de figuras importantes, que não tinham nada a ver com a cannabis, e que viessem até a Nowdays falar: eu fumo, eu consumo, ela me ajuda nisso e nisso e daquilo. Então, eu lembro que, assim, o primeiro conteúdo de vídeo, primeira campanha da Nowdays, eu fui atrás de cantor, de ator e tá. E, cara, foi maluco, porque teve gente que na hora topou, e um dia antes da... Isso, a Nowdays ainda era o bebê, né? Então ela nem existia. E um dia antes da filmagem, tipo, deu pra trás. Ou então, teve a agente da pessoa que pegou e falou, não vai rolar.
Sabe? Porque é isso, o tabu era tão grande, né? É tão forte o estigma do maconheiro, do consumidor de cannabis, que as pessoas, em suas diversas profissões, tinham esse receio de tipo, puta, vou levantar a bandeira, porque isso pode me queimar dentro do meu mercado. E eu tô sentindo que, aos poucos, isso tá acabando, e é muito bom. Exato. É muito foda. Sei lá, anos 90 ali, início de 2000, a gente via muita novela Globo e etc. E todo mundo ali fuma maconha, usa e etc. Com o tempo, algumas dessas pessoas que eram galãs, né? Pessoas que estavam muito ali no hype naquela época, começou a mostrar que eu consumo, é uma parte que me faz bem, é medicinal. E isso foi aquilo que eu falei. A partir da pandemia também, cada vez mais gente batendo nisso. Isso ajudou pra caramba o nosso mercado. Falar sobre a cannabis o tempo inteiro e etc. Isso é muito bom. E desmistificar o maconheiro, que eu acho que é o mais importante. Pô, tanta gente é maconheiro, pelo amor de Deus. É porque sempre bateu nisso, né? Quando ela foi criminalizada com essa parada. Ah, é a galera da baderna, é a galera que tá fazendo tudo errado. E aí se levou isso por muito tempo. Mesmo não sendo as pessoas que consumiam, tendo outras pessoas que consumiam, mas deixaram falar, não vou colocar minha cara ali pra falar que não é essa galera. Exato. Deixa falar que é essa galera mesmo, sabe? Eu acho que tá no nosso lugar como marca ser representante e ser o safe space dessas pessoas. De falar assim, pô, vem comigo. Porque aqui a gente desmistifica isso de uma forma leve, onde você vai conseguir levantar a bandeira sem se sentir amedrontado pelo resto da população. E isso, o que me ajudou muito nisso foi o isqueiro. O isqueiro da Naldes, ele virou um objeto onde as pessoas, elas se sentem... Óbvio que ele tem a sua funcionalidade de acender, mas o isqueiro, ele diz por si só que aquela pessoa, ela é pró-cannabis e ela tá com a Naldes. E a pessoa não precisa falar nada, ela só tá colocando isqueiro. E isso, assim, pô, diversos globais, artistas, gente que nunca falou de cannabis, vestindo o isqueirinho. A pessoa Você não acha que o isqueiro muito. foi um produto de furar a bolha ou não? Foi ele que 100%. deu uma estourada. Começou a atingir a galera que acende vela, acende incenso e não é pra acender o beck ali. Exato. Mas o isqueiro da Naldes, ele passa a mensagem da legalização já, sabe? Então, até pro não consumidor da cannabis, uma hora que ele tá vestindo aquilo, ele tá falando, tipo, eu sou a favor, eu tô com eles, sabe? Quem não é conhece vai falar, você fuma. Exato. É a bandeira da Naldes, é o isqueiro, assim. E ele já traz uma mensagem muito forte. E foi ótimo pra desmistificar e furar a bolha também, sabe? Não, boa. Quando você falou ali da questão do público, né, da educação e etc., eu acho que é por isso que faz muito sentido a gente cada vez mais começar a criar conteúdo juntos. Porque como a gente passa esse ensinamento do cultivo, que é algo que o seu público vai começar ou já tem interesse ali, tem essa conexão, né, da gente trazer isso em conjunto ali, falando, ó, galera, tem essa possibilidade, é assim que funciona. Total. Questão do HC mesmo, né, gente, pô, HC é o que mais bate. Hoje a gente tem clientes pra caramba que tiraram HC. Tanto na UIFER, né? Porque o certificado da UIFER ali ajuda no processo de HC, etc. Ah, vocês ajudam no processo. Isso é maravilhoso. Exato. Então a gente tem, tipo, listas de advogados, de médicos, que a gente disponibiliza com vários níveis de valor, tal, a pressa que a pessoa tem ali, etc. Mas a gente dá todo esse apoio, né? Questão de jurídico ali, para ele se respaldar também para quem tem medo de fazer ali na ilegalidade. Até porque hoje, tipo, sei lá, a Let's Indoor deve estar com 80 mil clientes. E eu vou dizer que menos de 1% tem HC. Então, realmente, a maioria tá fazendo no segredo. Tá fazendo ali escondido. Porque não tem jeito. Pra gente fazer a legalização acontecer, a gente tem que ter pessoas batendo e já fazendo aquilo. Até mesmo o HC. O HC é uma proteção para algo errado que você já está fazendo. Então, não adianta você falar assim, vou tirar o HC para cultivar. Pode ser que o juiz vá lá e fale assim, para você tirar o HC, você tem que estar cultivando. Cadê o seu cultivo? Você já sabe cultivar? Você sabe fazer o seu remédio? Então, como que eu vou te autorizar? Sabe? Entendi. Então tem essa questão. Faz todo sentido. O habeas corpus, ele é uma proteção contra algo que você já faz errado. Então já teve casos que o advogado contou, tipo assim, o cliente não querer cultivar antes, com medo e não sei o quê, mas chega lá pro juiz, é como se estivesse já cultivando. Ele já faz o uso, e eu quero uma proteção para aquilo. E o juiz fala assim, antes de eu autorizar, amanhã vai lá um fiscal que eu quero ver o seu cultivo. E aí o cara não tem cultivo. E aí o advogado tem que correr, pegar planta e levar para casa do cultivador para ter, porque é isso, senão não tem a liberação. Então, hoje o cultivo é uso medicinal, né? O HC é uso medicinal e você só pode fazer para você e você teoricamente ali
Ou é óleo, até dependendo da prescrição, dá para fazer a flor também, porque é uso próprio, você não tá comprando ela, Sim. que a compra não tem como mais. Mas é isso, você só pode usar para você, tem essa toda a proteção, você já tem que estar Você tem que fazendo. estar fazendo. Então, fiscalização, pô, eu tenho meu HC desde 2021, nunca fui fiscalizado. Tá. Eu nunca tive que apresentar o meu HC, Tá. sabe? Tipo, pô, vou viajar de avião, vou, sei lá, vou para Recife. Vou passar 5 dias, eu tenho que ter meu medicamento. Eu vou Sim. levar a quantidade que eu sei que vou durar 5 dias, não vou Sim. levar 1 quilo, porque também não faz sentido. Uhum. Mas é isso, eu nunca fui. Tá sempre dentro da minha mochila, passa pelo raio-x, etc. Mas eu nunca testei meu HC. Vários clientes já usaram, vão de avião e certinho, tá lá, tá escrito no HC que você pode usar, sabe? Então é uma proteção para como a gente tá hoje no Brasil. Com o andar, pode ser que essas coisas mudem, daqui a pouco a gente nem precisa mais ter HC, sabe? Pra nowadays hoje, tipo, hoje a gente tá numa legalização, numa legalização do cultivo industrial, né? Em breve aí a gente vai ter notícias saindo aí, acho que é nas próximas semanas, da gente ter a industrialização do cânhamo, né? Na parte CBD e etc. Pra nowadays isso funciona muito, porque assim, hoje, eu não lembro se você já tem roupas com cânhamo e etc. Tive uma coleção. Mas aí a gente vai começar a poder fazer isso aqui em breve, sabe? Acho que realmente é pouco tempo, porque a Anvisa agora e o Ministério da Agricultura tem até dia 18, daqui 3 dias, para soltar. Uhum. Depois que soltar, vai ter que, né, as empresas ali se ajustar dentro daquilo e começa, Verdade. sabe? Então acredito que em breve, assim, pouco tempo, a gente já começa a ter essa industrialização de fazer o cânhamo aqui dentro e não só trazer ele lá de fora para produzir aqui. Isso pra nowadays dá um up, assim, dá tipo, caramba, a gente vai conseguir trabalhar muitos mais produtos que a gente não conseguia tanto, que a gente tinha que importar, não tinha autorização, e agora a gente vai ter isso disponível. Ajuda muito ou não faz tanta diferença ainda pra vocês? Olha, É porque pra gente que é do cultivo, meu Deus, explode. É, tipo, maravilhoso. Exato. Eu acho que é um bom começo. Pra nowadays, É que vocês, o lifestyle é o produto é o final. produto final, né? Exato. Então, assim, é um bom começo. Eu acho que eu fico muito feliz com tudo que sai e é positivo para nossa indústria. Só que quando eu penso no mercado não, na comunidade da Nowdays, eu sei o que eles estão esperando, né? Eles estão esperando ou o produto final, ou acessórios e produtos que ajudam ele a consumir o produto final. E que se conecte com ele, né? Não seja o produto pasteurizado. Que Exato. seja mais bonitinho, que ele goste de colocar o cordão e tal. Que ele consiga passar uma mensagem do estilo dele e dos ideais dele a partir daquele produto. Eu acho muito foda, é algo que eu vou continuar, eu fico observando. Não muda muito a Nowdays, mas eu penso a Nowdays a long term, né? Então, tipo, ali na frente eu sei que uma hora vai fazer sentido pra gente. Mas é isso, eu gosto de acompanhar todas as atividades e entender onde que a Nowdays pode acontecer, sabe? Não, é isso. Para LEDs, a descriminalização e etc., tudo isso foram booms. Então a gente sempre vem numa crescente de mercado. Quando acontece isso, ele faz assim, ó, boom. E aí depois ele desce um pouquinho, só que ele desce e não volta para onde ele estava antes, ele volta sempre acima. Acima. E aí ele continua crescendo. Aí daqui a pouco vem uma outra notícia da STJ, STF, aí bum, de novo. Aí o mercado vai uma loucura, acaba produto em tudo quanto é lugar, que a galera quer cultivar, quer saber, não sei o quê. Aí daqui a pouco acaba um pouco aquele hype. Só pra você ter ideia, hoje a gente, agora tá uma loucura, mas antes dessa descriminalização das 6 plantas e 40G e tal, a gente tinha uma entrada de, sei lá, 100 leads por dia, 120 leads por dia, que já é um volume muito alto de pessoas querendo cultivar, etc. A notícia terminou ali, se não me engano, foi 6, 7 horas da noite, que acabou. A gente para de trabalhar às 7. Tá. Quando a gente chegou no outro dia, às 8 da manhã, tinha 600 pessoas. Cala a boca. No WhatsApp querendo saber, tipo, curioso, querendo já comprar. Pessoas que já estavam ali meio que preparadas, só estavam esperando, tipo assim, puta, agora se eu colocar 2 plantinhas aqui, acho que o risco é bem pequeno. Tipo, mesmo que não tenha a lei ainda, Sim. mas já tem uma decisão. Se a polícia vier aqui e eu só tiver 2 plantinhas, 4 plantinhas, cara, não tem. E aí a galera vinha com essa pergunta, né? Porque tinha saído no dia anterior, então ninguém sabia de nada ainda, só foi os ministros lá falando. E aí, já pode então? E aí eles vão até você, né, perguntar. Exato. E aí é isso, no outro dia já ligando para advogado, e aí? O que pode? Para eu poder comunicar aos clientes e falar, cara, e foi isso que a gente fez, ó. Foi a decisão, ainda não é uma lei. Então, sim, você tem um respaldo.
mas depende muito de onde você mora, de quem você é, de quem vai te abordar. Tem muitas variações que eu não Sim, posso falar assim, cultiva aí 6 plantas que não vai dar nada. sim. Então a gente nunca falou isso, de tipo, pode fazer tranquilamente. Ainda a gente tem o risco, É o risco, o processo. existe ainda até hoje, até mesmo quem tem HC, dependendo de quem vai te abordar, de como vai ser isso, do que você tiver um detalhezinho ali na sua casa que eles Pode ser um. pode ser alguma coisa que, mesmo você tendo HC, vai te encher um saco, sabe? Então tem que tomar cuidado, não tem jeito. Mas esses booms, eles vão acontecendo, sabe? Eu acho que pra Naldes, assim, pro consumidor, pra comunidade da Naldes, a gente tá. Não vou dizer um passo atrás, mas na mentalidade a gente tá ainda no processo de, pô, maneira no prensado. Deixa eu te apresentar outras opções. A gente tá nesse processo ainda. Sim. E aí, Vocês sempre bateram muito na redução de danos, né? Vocês têm que entender, ter a educação do seu consumo, do que você tá do seu. colocando pra dentro de você, né? E aí eu acho que é exatamente isso. A gente tá educando essas pessoas a entender toda a problemática da cannabis, como ela pode consumir de uma forma consciente. E aí, quando ela entendeu isso, é o momento que ela chega e fala: pera, eu não quero financiar o tráfico. E tá muito caro também ficar comprando a florzinha aqui. Será que eu consigo? Sim. Sabe? Então, é esse caminho que a Naldes, ela persegue junto com a comunidade, assim. É isso que eu sinto muito das pessoas. Por isso que eu acho importantíssimo a gente fazendo essa colaboração. Aham. Porque existe, sim, esse público que ele já tá pronto. Sim. Ele tá possivelmente comprando, nesse momento, a flor super cara. Sim. E ele tá no assim, tipo, caramba, tá complicado aqui. Mas Sim. eu também não quero comprar o prensado. Então eu prefiro fumar menos, eu prefiro consumir menos pra poder ter uma melhor qualidade do que eu financiar aquilo ou fumar barata. Sim. E é isso, né? A gente ainda não sabe quando vier uma legalização, né, mais ampla, com a parte recreativa, etc. A gente não sabe como que ela vai vir ainda dentro do Brasil. Exato. Porque ela pode vir numa parte muito cara, né? Acontecer da flor continuar custando R$70, R$80 dentro do dispensário, porque o imposto dentro daquilo vai ser gigantesco e você não consegue trabalhar um preço menor. Então pode continuar inacessível. Exato. E aí o cultivo ele continua batendo. Como pode maravilhoso. tornar, dependendo da legalização, o uso muito mais acessível, ele ser muito mais barato, ele se tornar, sei lá, R$5, R$10 a grama da flor, até menos. E o cultivo ele já não ser mais tanto igual, sei lá. O tomate é vendido no mercado, na feira, etc. Tem um valor que não é tão caro. Mas mesmo assim, a gente tem muita gente em casa cultivando tomate. Total. Porque a pessoa quer fazer o seu. Ela quer o dela. Ela gosta daquilo. Quem ainda mais tem essa conexão com a planta, etc. Pô, Eu quero ter o meu. quero ter o meu, quero saber. orgulho. Exato. Então acho que, independente da legalização, sempre vai ter o espaço pro cultivo independente, sabe? Vai ter sempre a pessoa querendo fazer o cultivo. A diferença é que ela não vai precisar fazer escondido. Mas você sabe que eu acho que dessas duas opções que você colocou na mesa, a primeira é a mais provável? Bem mais. Porque eu vi isso acontecendo lá fora. E o que isso acarretou? Num aumento do mercado legal. Por quê? Vários estados começaram a falar, não, tá legal, mas aí você vai pagar 20% de imposto. Então, a grama que antes, em 2015, eu pagava $15 a grama, hoje ela tá 45. Exato. Aí, o que acontece? Eu mesmo, em 2022, assim, quando eu tava lá, pô, eu vou pros deliveries. Sim. Porque o dispensário ficou muito Você vai caro. pra pessoa que tá cultivando ali em casa e tá fazendo a venda. Exato, você volta pra esse lugar, porque o governo, né, ele nunca. Ele não isso vai ajudar. aconteceu muito com os grandes cultivos lá, né? Ainda tem muito cultivo que continua ilegal lá fora, porque as licenças é caríssimas. Que vai. Bem provável que agora, por exemplo, nessa descriminalização do cânhamo, não vai ser pra qualquer um. Não vai ser. Isso aí vai ser pra A gente galera que já sabe. tá lá no agro com hectares, com licenças gigantescas, que é tão difícil quanto você querer começar a cultivar milho em larga escala hoje. Você precisa de um monte de licença. Exatamente. Eu acho que vai ser muito direcionado pra essa galera. Então a gente que tá ali pensando que vai entrar nesse mercado de cultivo, acho que vai ser um pouquinho mais difícil inicialmente, mas a gente vai estar aí brigando. Total. Como sempre, batendo ali na porta, falando Mas o não cultivo pode ser. pessoal, eu acho que é uma coisa maravilhosa, sabia? Porque é isso, assim, nem quando existe a legalização, nem quando o mercado se abre, ele não abre pra todo mundo. Sim.
sabe? Eu vi isso acontecendo lá fora nos meus olhos, sabe? Tipo, pô, o mercado mudou. Ah, realmente, a cannabis, ela entrou pro bem-estar, pro wellness, coisa linda. Aí começa a lotar de dispensário, daí a grama fica 3 vezes mais cara. Aí você fala, pô, legalizou, mas também não consigo mais É, comprar. exato. É isso. Quando legalizou no Uruguai, por exemplo, eu fui lá conhecer um pouco dessa legalização e era totalmente diferente, né? Porque Ah, lá eles legalizaram social. Então o Pepe chegou assim e falou: tá tudo muito errado. Tá tendo tráfico pra caramba e tal. Agora é na farmácia, é baratinho. Como que isso vai acontecer? Não sei, a gente vê depois. Mas vamos legalizar. E aí, pô, Uruguai, sei lá, a gente fez uma viagem de 25 dias, se expôs na Expo Cannabis Uruguai e tal, tá, em 2020. Primeiro ano depois da pandemia, acho que foi 2022. E a gente foi conhecer um pouco de como tava essa indústria lá dentro do país, que tinha legalizado em 2015. tá. Sabe, o Brasil nem legalizou e já tá aí gigantesco no mercado e etc. Vários cultivadores bons, indústria, já todo mundo se preparando. Como que tá o Uruguai? Pô, a gente chegou lá em 2022, eles estavam começando a fazer os primeiros cultivos indoor. Porque antes era tudo outdoor. E aí eles vendiam ali pra Suécia, Suíça, etc. Só que o valor era tão baixo, porque a qualidade do outdoor deles não Eu era não bom. tava boa. E aí, tipo, sei lá, era $800 o quilo do CBD. Quando eles começaram a fazer indoor, foi pra $4.000 o quilo do CBD. Nossa. Entendeu? Bom, o gasto é maior também. Mas é isso, tipo, como foi uma legalização do tipo, só quero Vai. tirar, só quero fazer a parada acontecer, foi se demorando pra se criar leis. Pô, o que que eu posso cultivar? Pô, é o governo que vai cultivar pra farmácia? Como que vai ser isso? Os clubes, o que que pode acontecer? Então é um país, pô, tem 3 milhões de pessoas, 4 milhões, é a Zona Leste de São Muito Paulo. pequeno, É muito sim. pequeno, então realmente vai ser diferente, sabe? Mas foi interessante, porque lá, a legalização que teve lá, eu não vi ainda acontecer em outros países, que foi uma forma muito acessível, sabe? De Social tá, mesmo, né? tipo, na farmácia era coisa, se não me engano, era tipo R$ 20, você comprava 5 gramas. Uau. Já na farmácia vinha num pacotinho. Lindo. Claro, no início era uma quantidade de CBD e THC muito baixa, depois eles foram ajustando esses Tipo, a níveis e qualidade tal. da flor foi melhorando, mas ele era Exato. acessível, né? Acessível. Então, tipo, vamos parar de ajudar o tráfico em cima da Foda. cannabis. E aí Irado. vamos acontecer. E hoje o Uruguai está se tornando uma indústria. Hoje o Uruguai traz flor para o Brasil, por exemplo, para fazer a Uhum. extração de óleos aqui e tudo mais, mas demorou muito, que foi lá em 2015. A gente está quase chegando ao fim aqui do nosso. Muito rápido, Não! né? Não, a gente tem que começar episódio de 2 horas agora, que 1 hora é muito pouquinho. Como assim? Eu queria saber que você falasse um pouquinho pra gente quais são os planos mais próximos, né? Pra galera que acompanha a LEDs, que não conhecia a Naldes ou que já conhecia, saber qual que é os passos, qual que é a direção, os eventos, se vocês pretendem fazer só um por ano, vai aumentar essa frequência, qual que é a direção que você Ai, tá que indo agora? gostoso. Ai, agora eu acho que a gente entendeu que o público, ele quer se juntar. A galera quer estar próximo. E é uma delícia, todo mundo sai muito feliz. Viver, né, experienciar mesmo a marca na vida real virou um must, assim, Sim, pra gente. Então, óbvio que de festa a gente quer quase transformar isso num festival. Entendemos que existe, a tem a possibilidade tem espaço pra possibilidade. caramba. Exato. E em termos, assim, de futuro da marca, a gente continua, a gente tá amadurecendo ela. É Então, nova, né? 3 anos e pouco, 3 anos e muito, meio. muito novinha. A gente tá amadurecendo ela. Hoje eu sinto que eu entendi mais o que as pessoas buscam. Então, a ideia é realmente ampliar a nossa linha de design mesmo, de produtos, de acessórios que fazem parte do lifestyle das pessoas. E continuar, continuar crescendo, continuar educando. Eu acho que o core da Naldes, ele é educação, ele vai continuar a educação. Eu acredito na consciência do consumo. E pra mim, assim, pra gente é isso, é transformar algo muito, muito estigmatizado em algo normal. E eu vou continuar com isso, é o meu ponto, assim. Óbvio, trazendo as pessoas pra rua, juntando elas. A gente quer muito transformar a Naldes num espaço físico. Legal. Então, possivelmente, aí a gente vai ver uma flagship café da Naldes. E, óbvio, expandir nossa linha de produtos, de acessórios, de vestuário, de moda. Tudo com esse viés, assim, da legalização, da consciência, de, tipo, desmistificar o usuário. Sim, acho que faz total sentido ter um ponto físico, até
pelo futuro, né? Porque hoje você já tem muita coisa que dá para trabalhar um ponto físico, sem depender da legalidade. Uhum. E quando tiver uma legalidade, vocês estão meio que prontos, né? Vocês já começaram a criar os planos ali dentro, já tem um desenho feito, né? Pô, Exato. foda demais. Mas era isso, assim, eu senti que precisava tirar do digital. Que o offline fazia muito bem pra todo mundo, sabe? Essas pessoas, elas querem se juntar, elas querem ouvir música junto, elas querem trocar ideia. Então, tipo, bora, assim. É o plano da Naldes. A LEDs ficou de 2015 até 2023 sem ponto físico, era só online. E aí veio realmente essa necessidade. Pô, o público quer ver ao vivo, quer ter quer conversar comigo, trocar com outros ideia. vendedores, quer trocar ideia de cultivo, porque eles não têm essa possibilidade. Muitas vezes ele tem medo de mandar uma foto, um vídeo pelo WhatsApp ali, ele quer mostrar ao vivo, sabe? E aí, quando a gente abriu a loja física, primeiro um receio, né? Porque eu abri um galpão já de 500 metros quadrados, falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz nesse negócio? E, hoje a gente já não tem mais espaço no 500 metros quadrados em 2 anos de loja, sabe? Tá gigantesco, já fazendo ampliação no mesmo ponto, já pensando em segundo ponto, etc. Porque é isso, a conexão faz, no nosso mercado, em outros mercados, eles já estão vendo que cada vez mais se conectar com o seu público faz a total diferença. Por isso está se nascendo muitas marcas novas e nichos que já era meio que já tava ali, ninguém queria criar novas marcas, e aí vem uma marca e fala assim, não, eu inovo aqui, faço total diferente e você o melhor, tá ligado? Isso tá acontecendo em vários mercados. E o nosso, tipo, ele já traz essa proximidade, né? Porque já é isso. O fumar, você não fuma sozinho, você passa. Exato. Ninguém fuma um cigarro passando. Exatamente. O Beck, a pessoa tem essa comunidade já, desde da essência da utilização, sabe? Acho que isso pra gente como marca faz total sentido a gente trazer essa galera pra dentro. E é uma delícia também encontrar os nossos, poder trocar, transformar algo do digital pro físico, assim. Pra mim, virou um objetivo, assim, sabe? E eu entendi a necessidade também da galera, assim. Todo mundo quer estar perto, então é o plano 2025, 2026, possivelmente. Não, boa. Pô, Tainá, brigadão. O papo foi foda demais. Foi muito gostoso. Deu pra conhecer um pouco mais, entender ali. Porque é isso, como eu falei, né? Pô, tô com a LEDs desde 2015. Então, tudo que foi acontecendo de lá pra cá, eu vim acompanhando. Vi as marcas que cresceram, vi a marca que nasceu e depois, pô, não deu muito certo, porque nasceu várias num período da pandemia, né? Então, eu vim acompanhando e a Naldes é uma marca que eu acompanho realmente desde o início, vejo o progresso. Que honra. Vi ali fazendo todo o seu processo, o primeiro evento e etc, né? É uma loucura, eu tô por trás também, eu sei como que é um corre do cacete. Então, queria agradecer demais, com certeza esse episódio vai ficar muito legal. E queria te dar nosso brindezinho, que é uma camiseta aí da Let's Indoor e tal. Que foda, obrigada. Espero que você goste. Óbvio. Que da hora. Nossa, e assim, obrigado você por me dar essa oportunidade, porque acho que como eu te falei lá no evento, eu sou uma pessoa que eu separo a Naldes de mim e acho que é o momento, quando a gente tá falando de humanização, né, de trazer as pessoas pro offline, é o momento de eu mostrar mais também o que fez a Naldes acontecer e como que a gente pensa, onde a gente pensa em chegar. Então, ter essa oportunidade de poder falar é super importante pra mim. E agora me juntar com vocês, que desde o evento eu falei, caralho, foda, que a gente faça mais coisas juntas, conteúdo, tudo. Não, com certeza, a Nath vai mandar um monte de mensagem lá pra gente fazer conteúdo, fazer um monte de coisa junto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? A gente deu pra trocar bastante papo aí, vocês entenderam um pouquinho mais sobre a Naldes. Falei um pouco também de alguns assuntos da LEDs, né? Dessa trajetória. E aí, a cada 15 dias, toda segunda-feira, né? A gente tem episódios novos aqui do Talks Indoor. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar sininho, tudo isso ajuda. A gente tá trabalhando muito no YouTube esse ano. Vocês estão tendo aí conteúdo toda sexta-feira de how to, live de consultoria toda quarta-feira, né? Então a gente traz isso, essa questão da educação. Toda quarta-feira a gente pega lá um consultor nosso, experiente de cultivo, traz um tema principal. E vamos lá, pergunta, vamos fazer uma aula ao vivão no YouTube. Então, toda quarta-feira tem isso, toda sexta-feira um vídeo de how to que é falando de cultivo, falando de equipamento. E a cada 15 dias o Talks Indoor. E em breve, muito mais. Daqui a pouco eu não vou ter mais tempo, vou estar sempre gravando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal da Naldes também, né? Se inscrever, segue a Tainá. Tainá também tá começando o blogueiro ali. É isso, a gente tem que se comunicar, a gente tem que trazer a pessoa física, né, da empresa. Eu comecei a fazer isso também não faz tanto tempo e eu vi que se conectam mais com a gente, sabe? Né? É muito importante.
Então, agradeço novamente. Obrigada. Muito obrigado. E Tamo até o junto. próximo episódio, galera.